Sabe quando uma música fica povoando a sua mente e você pensa nessa música o tempo todo? Assim foi como Dai-me Tuas Asas. E agora Sérgio Lopes lançou Simão Sirineu, um single maravilhoso. E eu tenho pensado nessa música de manhã, de tarde e de noite, meditando nessa letra fortíssima e impressionado com essa história. O Sérgio Lopes foi várias vezes a Israel para estudar, e Simão Sirineu foi aquele africano do norte da África. Sirineu, uma cidade que fica ao norte da África, entre Cartago e Alexandria, no Egito. E pouco se sabe sobre quem foi Simão Sirineu. A Bíblia apenas informa que ele foi forçado pelos soldados romanos a carregar, ou ajudar a carregar a cruz de Cristo num determinado ponto do caminho da Via Dolorosa. O evangelista Marcos adiciona que ele era pai de Alexandre e Rufo. Ele era pai de dois rapazes, duas pessoas conhecidas dos cristãos romanos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos 15, 21. Nós temos, portanto, a citação bíblica. E obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo. Provavelmente ele era um agricultor, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Ainda em Romanos 16, 13, o apóstolo Paulo menciona, Romanos 16, 13, saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Provavelmente esse Rufo seja o mesmo Rufo que o evangelista Marcos citou como filho de Simão Sirineu. Bem, se a Bíblia não fornece detalhes sobre a história de Simão Sirineu, várias especulações, conjecturas para revelar detalhes desconhecidos, já que Simão Sirineu era gentil, pois colocou nomes gregos em seus filhos, mas era muito comum entre os judeus adotar nomes gregos. Além disso, como já foi dito, Cirene havia uma grande colônia judaica. O evangelista Marcos e o evangelista Lucas, o médico amado, informam que naquela sexta-feira, quando Simão Sirineu cruzou a comitiva que seguia para o Calvário, ele vinha do campo. Essa informação levou muita gente a afirmar que provavelmente ele era um agricultor. Mas essa é outra especulação forçada sobre a pessoa. Ele poderia estar vindo do campo por outros motivos, e não apenas por trabalhar ali. Seja como for, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento sugerem que Simão Sirineu era judeu, obviamente de Cirene, na África, e tinha ido a Jerusalém por ocasião da Páscoa. É muito comum você subir a Jerusalém para as celebrações das festas judaicas que acontecem todos os anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9, Atos 6, versículo 9, diz o seguinte: então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Então, nessa manhã de sexta-feira, naquele momento em que Jesus estava muito debilitado fisicamente, Jesus tinha apanhado muito, além de todo o estresse psicológico, os interrogatórios de madrugada, ele havia sido violentamente açoitado, depois de escarnecido, espancado pelos soldados no pretório,
Quem assistiu o filme do Mel Gibson teve mais ou menos uma ideia da trucidação que Jesus sofreu. Um filme que a gente consegue assistir só uma vez, porque é forte demais. As imagens, a coroa de espinho penetrando na caixa craniana, as pancadas na cabeça que Jesus recebeu dos soldados. Mas surpreendentemente, Jesus ainda conseguiu carregar a cruz até certa distância. E enquanto finalmente suas forças físicas se esgotaram, porque ele perdendo sangue o tempo todo, os soldados obrigaram então Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus pelo restante do caminho. Pela forma como o texto é construído, parece que a princípio Simão Cirineu carregou a cruz com certa relutância. Também não é provável afirmar qual local Simão tomou sobre os ombros a cruz. Tradicionalmente afirma-se que talvez isso tenha acontecido na Via Dolorosa. Então ele teria tomado a cruz carregando, saindo pelo portão da cidade. Há também quem afirme que Simão Cirineu carregou apenas uma extremidade da cruz, dividindo o seu peso com o próprio Jesus. Então, queridos, seja como for, eu tenho certeza que Simão Cirineu nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro com Jesus. E eu quero ler com vocês o versículo-chave de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Amém? E dizia a todos: se alguém quer vir, anote essa expressão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, derrote o seu ego, e dia a dia, todo dia, vamos construindo o nosso discipulado, vamos construindo o nosso cristianismo, tomar a cruz e segui-lo, por amor. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. É um ensino claro do Senhor Jesus. Algumas pessoas têm dúvidas do que significa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, conforme Cristo nos ensinou. Nesse texto, eu quero entender com você essa noite o que de fato significa ser um discípulo de Jesus. Antes é importante saber que esse ensino, ele é tão contundente, ele é tão fundamental, que Jesus transmitiu essa verdade explicitamente mais de uma vez. Você sabia que essa expressão está nos 4 evangelhos? Os 4 evangelistas escreveram. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinópticos, que essa palavra significa similares. Mas até o evangelho de João, essa expressão foi também descrita pelo caçula dos apóstolos, o discípulo do amor, o discípulo amado. O que significa essa expressão? Negue-se a si mesmo. Esse ensino de Jesus, e em diferentes ocasiões, ele foi transmitido. Porém, a lição é exatamente a mesma na sua essência. O que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre a razão do discipulado. O custo, tem um custo, custou a vida dele. Ele carregou a cruz no meu lugar, ele morreu no teu lugar. Aquela cruz era minha, era eu que merecia morrer, éramos nós que deveríamos estar lá. Por isso, todos os cristãos que peregrinam pela Terra Santa, quando chega a Via Dolorosa, a gente fica imaginando ali Jesus,
indo ao Calvário, indo ao Gólgota. E esse ensino de Jesus, ele se dirigiu à multidão. E Jesus falou diretamente com seus discípulos. Eles precisavam ouvir essas palavras. E essa palavra, ela ficou timbrada no coração dos apóstolos. Nós temos uma passagem em Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Tem uma correlação, está interligado. E quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Logo nós podemos entender que essa é uma questão de vida ou morte eterna. E quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Perceba que antes da sentença negue-se a si mesmo, Jesus usou a linda e poderosa expressão: vir após mim. Olha aqui a essência do discipulado: vir após mim. Ele vai na frente e você vai após ele. Você segue os seus passos, segue suas pisadas, segue o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, a vida, é o Logos, é a palavra, ele é a lei, ele é a luz, ele é a porta, ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, ele é a água viva, ele é a razão da nossa vida, é o nosso grande amor, é o maior amor das nossas vidas, é o amor que nunca decepciona, é o amor que sempre abraça, o amor que cura, o amor. Quando pensar numa declaração de amor, não existe uma declaração de amor mais contundente. A maior declaração de amor da história foi descrita com sangue, foi na cruz. Jesus morreu de braços abertos para receber a mim, a você, a todos os pecadores. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Amém? Vir após mim, no grego, na língua original, significa unir-se a Ele. É muito significativo. A palavra vir após mim no grego é unir-se a Ele, se conectar com Ele, grudar, colar nele. Amém? Você já colou em Jesus? Você já colou nele? Você é 100% Jesus? Quem é 100% Jesus? São aqueles que negaram-se a si mesmo, negaram o mundo, renunciaram, romperam. O mundo ficou para trás. As pessoas vão te perguntar: mas você não é mais da Night? Não, eu fui no passado, agora não. Você não é mais isso, aquilo, outro. Você não faz mais isso. Você não curte mais o carnaval, não curte mais São João, não curte mais nada disso. Não. Eu aceitei o discipulado. E o discipulado significa negar-se a si mesmo. Eu renunciei por amor ao meu grande amor, ao maior amor da minha vida, o único amor que nunca decepciona, nunca frustra, nunca magoa, nunca machuca. Não. O amor que cura, o amor que tudo restaura. Perceba: vir após mim, unir-se a Ele. Aqui Jesus utilizou como base o fato de que frequentemente Ele era seguido por multidões. Mas andar literalmente atrás dele não significa ser seu seguidor. A multidão passou, os verdadeiros discípulos ficaram, permaneceram.
após sua morte, permaneceram. Então, Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuíno e único. Essa pessoa precisa negar-se a si mesmo. A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa, como por exemplo, negar-se a si mesmo é amar Jesus acima de todos e de todas as pessoas, até amar acima da família. A família em segundo lugar, Jesus em primeiro lugar. Amém? O amor, o meu primeiro grande amor tem que ser Jesus. A minha família em segundo lugar e o meu próximo em terceiro lugar. É nessa ordem. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Quem é o dono do seu coração? Jesus. Amém? Então negar-se a si mesmo significa amar Jesus acima de qualquer pessoa e de todas as coisas. É ser fiel a Ele, a causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal. Negar-se a si mesmo é dizer não à sua natureza humana decaída, o velho eu, o velho homem, o ego. O ego tem que morrer, tem que ser crucificado. Eu preciso morrer para mim mesmo, para viver para Deus. É desviar-se do mal, é romper com o mundo, é romper com as obras da carne. Negar-se a si mesmo é renunciar toda confiança na sua própria natureza. Você nunca vai confiar na sua carne. Então, negar-se a si mesmo significa negar todo espírito de religiosidade, toda a sua capacidade e obras. É entender que a salvação, ela depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem somente a Cristo. É nos méritos de Cristo que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Declarou Paulo, não vem de vós para que ninguém se glorie. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que negasse a si mesmo é capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Você pode escrever isso na sua Bíblia? Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro no meu trabalho, na minha vocação. Jesus é o primeiro na minha família. Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro. Eu consagrei os meus filhos a Jesus. Eles pertencem a Jesus. Eles foram consagrados, dedicados a Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele. É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Tudo é para ele. Tudo. É nisso que consiste o princípio que o verdadeiro seguidor de Cristo ama mais a Jesus até do que os seus familiares, até da sua própria vida, a ponto de estar disposto a perdê-la por causa desse amor, pelo compromisso com o Evangelho. Todos os apóstolos morreram, foram martirizados, se tornaram mártires, mas não negaram a Jesus. A importância de negar-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, na parábola do construtor da torre e do rei guerreiro. Nesse capítulo, Jesus utilizou 3 vezes a expressão: não pode ser meu discípulo. Vamos ver, Lucas 14, versículos 26, 27 e 33. Então, Lucas 14, 26, aí depois o 27 e o 33. 26: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. E assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Discipulado é renúncia. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que renunciar. Renunciar dói. Renunciar a algo do mundo não é fácil. Mas essa renúncia, ela vai ter uma compensação que vai repercutir por toda a eternidade. Vai valer a pena. Vai valer a pena você renunciar aquilo que te afasta de Deus, te afasta de pessoas que te afastam de Deus, te afasta de pessoas tóxicas, te afasta de pessoas que te adoecem, te afasta de pessoas que não querem vir com você para a igreja, querem te levar para o mundo, querem te levar para outros lugares. Te afasta dessas pessoas, elas são nocivas à sua vida e à sua fé. Te aproxima dos amigos de Deus, te aproxima dos discípulos de Deus. Esteja perto de pessoas de oração, de pessoas encorajadoras, de pessoas abençoadoras. Conviva com essas pessoas, seja uma bênção, seja luz, seja da luz. Te afasta. Você tem que se afastar de pessoas que querem te contaminar com as coisas do mundo, que querem te adoecer. É tempo de a gente curar as feridas, é tempo de cura, e a cura está em Cristo. Cristo cura sim, Cristo é a resposta. O profeta messiânico Isaías diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas transgressões, nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Pelas suas feridas, as feridas que curam, pelas suas feridas nós fomos sarados. O relacionamento com Cristo, o discipulado com Cristo traz cura. Quem está cada vez mais próximo de Cristo vai ter cura, vai ter saúde, vai ser abençoado, vai ser uma pessoa feliz, vai ter paz na sua vida, nunca mais será oprimido pelos verdugos do inimigo, vai ter paz, vai ter completude de saúde. Amém? Sobre isso, sobre o custo do discipulado, Paulo explicou de uma forma perfeita o que significa negar-se a si mesmo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Paulo, o apóstolo de Cristo: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo negou-se a si mesmo. Paulo realmente negou-se a si mesmo. Então, o que significa a expressão tome a sua cruz? Nós estamos caminhando para a conclusão. O significado de tome a sua cruz está intimamente ligado ao negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, o nosso Senhor ensina que é preciso negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, ensina que é preciso tomar a cruz. A figura dessa expressão de Jesus tem o sentido de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução para o lugar onde a pena capital será aplicada. Jesus recebeu a pena máxima, a pena capital, a pior morte daqueles dias. Para um judeu era a crucificação, para os romanos era a decapitação. Paulo, por ser cidadão romano, foi decapitado. Pedro, por ser judeu, foi crucificado e disse: eu não sou digno de morrer com meu Senhor. Ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, a expressão é essa. E foi assim com o nosso Senhor. Evangelho de João 19, 17. Evangelho de João 19, 17 diz. Evangelho de João 19, 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. O discípulo verdadeiro de Jesus não deseja fugir,
não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate. Tomar a cruz significa aceitar irremediavelmente os desafios que nós tivermos que enfrentar. Não importa quais sejam, não importa se nós vamos ser perseguidos como igreja, se vão tentar nos silenciar, mas nós vamos servir a Jesus. Queridos, o que fazer após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Eu termino aqui. Após negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, resta siga-me. Siga-me. Seguir Jesus significa. O que significa? Ei, escuta só. Seguir Jesus significa caminhar em seus passos. Escute mais uma vez. Seguir Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele, obedecendo a sua vontade, a sua palavra, e ter plena gratidão pela salvação recebida. Um verdadeiro discípulo de Jesus é um grato. Todo dia agradece, todo dia se apaixona por Jesus, todo dia declara o seu amor por Jesus. É um apaixonado por Cristo, é alguém que ama Jesus sobre todas as coisas e o segue fielmente, verdadeiramente, com entusiasmo. Esses são os verdadeiros discípulos de Cristo. Então, seguir Jesus significa caminhar em seus passos. Em outras palavras, o texto aqui está dizendo naturalmente: após negar-se a si mesmo, matar o seu ego, tomar a sua cruz, resta essa pessoa seguir a Jesus, sua palavra. Então, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão, que é sucedida pela santificação que perdura por toda a vida. Amém? Então, como alguém pode negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e servir a Jesus? A resposta para esta pergunta é maravilhosa. Ao homem é impossível, por suas próprias forças, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. É maravilhosa porque diante de nossa situação, da nossa condição, nós fomos alvos da graça. A graça de Deus nos alcançou, e a graça de Deus é capacitadora. Ela te capacita, ela te impulsiona, ela te reveste, ela é a força motriz da sua vida. Então o crente vai vivendo de graça em graça, de graça em graça. Quando perguntarem para você amanhã como você está, você vai dizer: eu estou na graça, vivendo na graça de Deus, tomando a minha cruz todo dia e seguindo a Jesus. E você o faz por amor, por dedicação ao nome de Jesus. O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura, e o Espírito Santo não o abandona a própria sorte. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, você foi timbrado, selado pelo Espírito Santo, marcado pelo Espírito Santo. Você tem a marca de Cristo, e o Espírito Santo vai te encorajar, o Espírito Santo vai ensinar você a glorificar Jesus, o Espírito Santo vai te apoiar, Ele está do teu lado. Ele é o capacitador, o batizador, o encorajador, o consolador fiel. Ele é o teu advogado, é Ele que te ajuda. Ele vai estar do seu lado, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar a firmar os passos, Ele vai tornar você um discípulo resistente e fiel e indesistível ao Senhor Jesus. Amém? Em Cristo certamente nós podemos descansar, e mais do que isso, nós jamais vamos ficar ociosos, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e a Ele pertencemos. Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos 8, 17, finalizo com este versículo: e se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E se somos filhos, somos também herdeiros, e se herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele
sejamos glorificados. Amém. Passe o que passar, você vai passar por todas as coisas em Cristo Jesus, e você vai vencer. Você nunca vai sofrer sozinho. Jesus está com você. Ele ajuda você a suplantar esse sofrimento. Ele vai te dar graça. Quando Paulo sofria com o espinho da carne, a resposta de Cristo para Paulo, pelo Espírito Santo, foi: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Amém. E o poder aperfeiçoador da graça de Deus vai fazer você um indesistível na via dolorosa. Levaste as minha cruz, o pranto que choraste, em lágrimas de luz, molharam o caminho por onde eu passei. Eu também chorei. Teus olhos procuravam alguém a quem pedir um mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Teus olhos procuravam alguém a quem pedir um mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui o escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Conduzido foi Jesus, suportando aquela cruz que era minha, eu não pude levantar. Meu pecado carregou, meu passado perdoou, pela cruz liberto, hoje eu estou. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia o seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o rei. Onde estão os seguidores de Jesus? Glória a Deus. Discípulos amados,